Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de vocês, né? Mais uma semana, mais um dia que o Senhor tem separado para nós. Eu sei que é uma semana de lutas, de batalhas, né? Mas eu estou muito feliz que hoje, terça, né, o Senhor tem nos concedido tantas vitórias, né? Para quem esteve aí no domingo, com certeza aí passou ontem, segunda, um dia maravilhoso, hoje um dia maravilhoso, e essa semana o Senhor ainda tem muito a preencher o seu coração, né? Eu fiquei imaginando quando eu estava aqui no domingo, olhando tantas pessoas aqui, né? Só faltou abraçar vocês, dar um beijo em vocês, mas ainda há restrições, né? É uma forma condicional, né, para que o culto pudesse voltar. Mas eu confesso a vocês, querido, que eu fiquei muito feliz de verdade, né, ao ver aquele povo aqui ontem sedento de estar na casa do Senhor. E com isso, né, a gente vê a mão de Deus e vê o quanto as pessoas ainda, querido, permaneceram na fé. E isso é muito importante, porque diante de tantas situações que têm acontecido, tantas notícias, tantas tragédias, diante desse caos, dessa pandemia, né, que tem ocorrido, nós permanecemos em fé. E isso é o que nos fortalece, não somente a nossa alma, né, o nosso espírito, como o nosso corpo, né? Não deixe a mente sua ser dominada pela tragédia da vida, né? E eu quero orar por vocês antes de nós começarmos, dar uma palavra especial, rápida, né? Até porque, até onde eu sei, nós ainda vamos entender as informações, mas até onde eu sei, esse será o nosso último vídeo gravado para durante as semanas, porque na quinta começa, né, retorna os cultos da semana, né, as terças e as quintas, mas até isso vai bater saudade, né? Esses tempinhos onde a gente até via essa palavra rodando na internet, no nosso canal. Amém? Vamos orar. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que corre nos nossos corações. Ó Deus, pelo sentimento de Deus estarmos pensando o dia inteiro em Ti. Ó Deus, te louvando, lendo a tua palavra, orando, engrandecendo o teu santo nome. Ó Deus, é isso que é importante para aqueles que estão consolidados, solidificados na fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, nessa noite. Nos abençoe, Senhor, e que o Senhor possa tirar toda barreira, todo obstáculo, Pai, que impeça que essa palavra chegue ao coração de cada um. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então eu queria que vocês abrissem aí na sua casa a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Eu vou ler uma passagem porque ela retrata muita coisa, mas muita coisa, num só versículo, a nossa vida do dia de hoje. A sua Bíblia em Mateus capítulo 27, aí na tela vai estar aparecendo também o versículo. Se você não tiver aí de imediato, você está no celular, talvez está na rua, no trabalho, né? Então está aí aparecendo para você. A tecnologia hoje nos permite isso. No versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Olha como é que está escrito lá. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Eu vou repetir esse versículo, o único, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu li esse texto? Por que essa palavra? Porque essa era a hora mais importante que estava acontecendo para o cristianismo na face da terra. Estamos falando da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava justamente no seu momento de agonia, no seu momento de dores, por conta de
toda a via crucis, de tudo que ele já tinha passado, depois de todas as chibatadas que ele tinha tomado, depois de toda a humilhação que ele estava passando, né, chegamos aqui nessa fase, que é a fase já, as últimas fases do versículo 46, né, da vida de Cristo, no versículo 46, onde ele olha para os céus, onde ele olha para Deus e fala essa palavra, Eli, Eli, lama sabachthani. Eu acho interessante que em tempos depois, no versículo 48, inclusive o pastor Júlio pregou sobre isso, né, na mensagem que ele falou sobre o vinagre, né, o que eles estavam, no caso, dando praticamente urina para Jesus, né, dejetos para ele através daquele sopo, né, preso na caniça, quando ele estava pedindo água, né? Mas aqui, nesse ponto, enquanto o pastor Júlio retratou sobre isso, eu queria falar sobre 46. Eu queria falar porque essa é a sua palavra, talvez hoje na sua casa. Porque se o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, o Senhor a qual hoje nós o adoramos, ele disse isso na Bíblia. Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento de solidão bateu em Jesus. Estava no coração dele, meu amado. Ele olhou e viu a situação de morte chegando. E eu devo lembrar a você que lá no monte de Getsemane, ele virou e simplesmente estava pedindo para que Deus afastasse esse cálice. Quando ele estava sentindo a hora da sua traição, a traição ser consumada através do seu discípulo Judas. E aí, quando chegou aqueles soldados romanos para poder, né, prendê-lo e levá-lo ele à prisão, à casa de Caifás, ele já estava prevendo isso tudo e dizendo para Deus: Deus meu, por favor, se possível for, aparte de mim esse cálice. Olha, querido, por que eu estou ressaltando essas palavras? Simples, porque ele sofreu as dores, ele se sentiu só, ele se sentiu abandonado, e não foi empecilho para que o próprio Filho de Deus dissesse essas palavras. Eu falo isso porque você deve estar se sentindo dessa forma também. Você durante essa pandemia, você durante a sua situação financeira, você diante de um quadro complicado dentro da sua família, deve estar perguntando, deve estar falando essa palavra, fazendo essa pergunta para Deus. Não nessa forma hebraica. Esse Eli, Eli, lama sabachthani era uma forma hebraica de Jesus falar para Deus naquela época. Mas hoje você pode falar no português mesmo, enquanto qualquer outra nação pode falar aí na sua língua essas palavras, quando se sente só. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, por que o Senhor me desamparou? Deus, por que o Senhor me deixou sozinho? Deus, por que o Senhor me abandonou diante dessas montanhas, diante desses gigantes que têm se levantado contra a minha vida? E aí, querido, diante de toda essa palavra de Jesus, se você chegar lá, né, no versículo 46, e olhar essa palavra, eu gostaria muito de chegar e ler no versículo 47, Deus respondeu: meu filho, eu não te abandonei. Você está olhando o versículo 47 aí? Pois é, não tem. Aqui só dá a continuação do que estava acontecendo ao redor da cruz. Né? Quando ele estava lá, e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias, porque eles nem reconheciam o hebraico antigo, aquilo que Jesus estava falando naquela hora, aquele aramaico. Então ele estava entendendo pela palavra Eli, que ele estava chamando Elias, mas na verdade ele estava falando: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não respondeu. Deus não respondeu. Deus permaneceu em silêncio. Eu não estou aqui para falar que se prepare para a maior bênção da sua vida. Eu não estou aqui para falar para você: olha, prepara o seu celeiro, porque Deus vai derramar chuvas de bênçãos sem medidas. Prepara aí a lavoura e prosperarás. Não. A gente precisa ser realista. Porque às vezes, querido, Deus ele prefere o silêncio. E o silêncio de Deus
é um momento tão oportuno para que você possa crescer, para confiar no seu propósito. Você não sabe qual é o plano de Deus para a sua vida. Você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas ainda assim, você tem que confiar. Ainda assim, você precisa confiar. E uma das maiores... eu vou te falar uma coisa, não porque eu sou o braço direito de Deus para poder falar isso para você. Mas eu tenho certeza que um dos maiores prazeres de Deus é ver a obediência e a fidelidade do homem. Mesmo nos momentos onde ele se silencia. A Bíblia, meu querido, é cheia de momentos como esses. É cheia de momentos como esses. Há até, teologicamente falando, denominaram um tempo entre o último livro da Bíblia, que era Malaquias, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que é o Mateus. Nesse espaço, algumas Bíblias, inclusive, têm folhas brancas. Sabe por que eles falam isso? Porque eles falam que era um tempo onde que Deus não falou com o homem. Olha só, houve um tempo de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, até na linha teológica há um pensamento que Deus, ele também trabalha na vida das pessoas no silêncio. Você precisa aguardar no Senhor. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu estou muito, vazio. É porque você não preencheu a sua vida de forma certa. Você não preenche a sua vida de uma maneira, querido, que realmente atrai a atenção de Deus. Mesmo que no silêncio, você saiba, querido, lá no fundo do seu coração, que tudo está de acordo com a sua vontade. Não lhe é proibido. Não considere pecado você às vezes questionar a Deus dentro daquilo, querido, que você considera como algo, amoroso, até na sua questão com Deus. Jesus, ele exclamou isso da cruz. Jesus exclamou isso da cruz. Deus meu, por que tu me abandonaste? Se o homem mais perfeito da história teve esse sentimento, querido, de abandono, por que você não vai ter? Por que eu não vou ter? Tem momentos que eu já passei na minha vida que eu acho que, sabe, que dá vontade de pensar que Deus não existe. Tem momentos na nossa vida, diante de vários quadros e cenas que nós passamos, diante de tantos fatos, diante de tantas circunstâncias, que nos leva a ter um sentimento até de pensar que Deus não existe. E é nessa hora que o diabo trabalha na sua vida. Naquele filme Paixão de Cristo, eu tenho uma cena ali que eu achei fenomenal, para quem já assistiu. Tem gente que não tem coragem, que realmente é forte, você chora, sabe? Mas tem uma cena, para quem quiser rever o filme, ter um momento a sós, até isso para poder te encher de fé, sabe? Te quebrantar, pode assistir Paixão de Cristo novamente. E foi sensacional a ideia do autor, do roteirista, quando coloca Jesus lá na prensa, no monte orando, onde ele estava transpirando sangue, o suor dele ele estava suando sangue, e de repente, na cena, mostra o Satanás, uma forma até nórdica, toda de capuz preto lá e tal, mas aquele jeito, tem muita gente que pensa, eu até falo isso no encontro, a forma monstruosa, o demônio, o chifre, não, Satanás praticamente humanizado, mas estava ali mostrando ele, e ele, enquanto Jesus virava, no início do filme já é assim, ele olhava para os céus e falava: Senhor, meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Nesse exato momento, mostra o diabo lá falando assim: ele não está preocupado com você. Você tem certeza que você quer esse sacrifício? E aí, de uma forma, diria eu, simbólica, uma serpente sai debaixo do pé dele, encaminhando até Jesus. Eu achei aquela cena fantástica,
né, quando Jesus ele se recobra de todo o seu sentimento, daquilo que Deus colocou no seu coração, levanta, olha para Satanás, olha para a serpente e pá, na cabeça da serpente. É assim, e está escrito, Romanos 16:19, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Porque no momento que você fala para Deus, Deus, eu estou passando por isso porque, por esse desemprego, eu sei, querido, que é brabo, sabe? Eu passei por momentos de fundo de poço assim, é brabo, sabe? Ou um problema na sua família, na sua casa, ou um problema até espiritual, um problema moral, não sei. E aí te leva para falar, Deus, por favor, passa esse deserto de mim, afaste de mim esse cálice amargo. É nessa hora que eu acho que se tivesse uma lente espiritual para mostrar como se fosse um filme, nessa hora que você está pedindo para Deus, está lá o diabo olhando para você e fala, Deus te abandonou, Deus te esqueceu, Deus não quer saber de você. E aí, querido, como Jesus fez, você tem que tomar uma postura, levantar a sua alma, arrebentar as correntes que prendem o seu espírito e pisar na cabeça da serpente, declarando a tua vitória em nome de Jesus. O que você quer dizer hoje para encerrar? Não espere uma resposta de Deus agora. Pode abrir, está aí, Mateus 27. Eu queria muito ler. Eu queria muito que o Hugo, que edita o filme, botasse aí no 47. E Jesus respondeu. Não tem. Queria muito, mas não tem. Não tem. Jesus estava naquele sentimento e ficou naquele sentimento. Passou pela prova que tinha que passar. Mas o final dessa história é lindo demais, querido. Você pode ler a Bíblia, você vai ver. Não tem como a morte e o inferno ser vitoriosos para o reino de Deus. E eu quero terminar essa oportunidade, né, de ser a última ministração, né, de vídeo. Você que está assistindo, eu queria orar pela sua vida, sabe? Para que você tenha força, eu não sei, né? Espero que tudo volte ao normal, aos poucos, mas volte, né? Mas pode ser que volte atrás de novo. A gente não tem, hoje, a gente não tem um horizonte. Mas eu quero dizer algo, essa até entrou no meu coração agora. Sabe por quê, querido? Porque a gente não tem um horizonte. Para ter um horizonte, a gente tem que olhar para frente e ver aquela linha reta. Já viu quando você está no mar ou na praia, né, e você vê aquela linha reta? Aliás, se você reparar mesmo, de verdade, você vai ver que, na verdade, o horizonte, ele praticamente faz um círculo, né? Assim, é onde prova muita coisa sobre a redondeza da Terra. Mas, não entrando nesse mérito, quando você olha para o horizonte, né, você não vê nada. Mas nós, nós, filhos de Deus, nós não temos que olhar para o horizonte. Acho que você já sabe onde eu vou chegar, né? Para onde nós temos que olhar. Olha, rapaz, tem hora que até me arrepio em ideias, em pensamentos que entram no meu coração agora. Então até que a Bíblia é fechada, não vou abrir. Vou dar mais trabalho para o Hugo de novo. Salmos 91, ele fala, 121, né? Quando Davi ele fala que ele olha para os montes. Se você reparar, ele fala assim, olho para os montes, de onde virá o meu socorro. Preste atenção, até nessa hora você tem que entender o português. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. É impressionante quando você olha e fala isso, porque quando eu falo que você precisa entender o português, não é que ele está falando que é do monte que vai virar o socorro, porque do monte, ele está falando o seguinte, se eu olhar para o monte, eu fico temeroso, porque de uma certa hora pode surgir aquele exército em cima do monte, e eu ficar cercado. Talvez seja um momento de ansiedade de Davi, e eu falo e entendo de assuntos de ansiedade, porque eu já sofri isso. Crise de ansiedade, já estou liberto.
Mas quando você olhava ele olhava para o monte, ele ficava com medo de surgir aquele exército dos montes no topo, tipo assim, é agora que vão nos atacar. Então por isso que ele fala, eu levo os meus olhos e olho para o monte. Aí quando ele olha para o monte, ele fala assim, de onde me virá o socorro? Ponto. Aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu ponto de vista não é o horizonte. Se você olhar para o horizonte de hoje, de acordo com a nossa nação brasileira, não tem nada lá. Está vazio. Agora olha para cima e você vê que a tua base, ela é do alto e não embaixo. É ao contrário. A tua base vem do Senhor. E enquanto for dessa forma, a sua vida será respaldada em nome de Jesus. Eu vou orar pela sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nessa última noite, Deus, a qual nós gravamos esse vídeo, eu oro pela vida de cada um. Senhor, que acompanhou, Pai, cada detalhe de cada palavra que foi colocada durante esses dias, durante esses meses, 3 meses, Pai. 3 meses. Ó Deus, com sentimento de medo, com sentimento de pavor, de tensão. Mas, ó Deus, chegamos até aqui. E é muito bonito, ó Pai, quando no domingo nós olhamos e vimos, ó Pai, as pessoas felizes, ó Deus. Ó Pai, porque venceram as palavras contrárias, venceram o medo da solidão. E, ó Deus, estiveram aqui, ó Deus, levantando as mãos, aplaudindo, levantando o cálice da salvação, o pão, ó Deus, tudo de acordo com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E para aqueles que não conseguiram vencer, eu oro, Pai, eu oro pela vida de cada um. Aqueles que se retraíram, que se retrancaram, que ficaram dentro das suas casas. Eu oro para cada um deles, para que o Senhor possa restaurar. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque a Tua palavra invade o nosso ser. Muito obrigado, Deus, porque Tu és fiel. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor sempre estará conosco. Toma a vida de cada um e mostra que o Senhor continua sendo Deus. Mesmo diante de tanta prova, mesmo diante de tantas tribulações, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua conosco. Ó Pai, mesmo que nós não sintamos a sua presença de forma física, mas nós sabemos que o Senhor está andando do nosso lado. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Só uma palavra. Quinta-feira nós teremos o culto, né? E quero convidar vocês, meus amados irmãos, para estarem presentes nesse culto, né? É claro, diante de todas as restrições e condições que o nosso governo, que a prefeitura do nosso município deixa claro, que é o uso das máscaras, né, o álcool gel, que a nossa igreja por si já oferece. Então, às 19h30, nós estaremos aqui para celebrar e adorar ao Senhor. E é claro que você que ainda está em casa, você que ainda tem aquela preocupação, e nós respeitamos, né? Porque toda preocupação, eu não posso falar se Jesus vai te proteger, isso seria uma ignorância da minha parte, né? A gente só pede para que o Espírito Santo console a tua vida, né? Esse sentimento. Então, para você que ainda está em casa, mas deseja ofertar ao Senhor, dizimar, tem a conta que vai estar aparecendo também aí para você, né? Para fazer a transferência, o depósito, né? Para poder ofertar na igreja e ser também abençoado, ok? E fora isso, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, participando durante esse período aí, durante a semana, né, nos acompanhando online, né? Agradeço aí a vida do Hugo, do Jairo, né, de tantos que estiveram passando, os pastores que passaram por aqui, né? Foi lindo cada palavra, inspiração, teologia. Nós temos uma equipe top, tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma boa semana na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.